Olá, pessoal! Aqui de novo o professor Fabrício, do Colégio Adélia, professor de Sociologia, e hoje a gente vai falar de capitalismo. Capitalismo, né, é um tema super relevante aí na atualidade, tá sempre caindo no Enem e em outros vestibulares, mas também é um tema importante para o nosso dia a dia, porque hoje, na época que nós vivemos num mundo que a maior parte dos países são capitalistas. Então, antes da gente começar, já deixa o like, faz um comentário aí positivo para nós, coloca alguma coisa que você quer saber sobre o tema ou algum tema que você quer que a gente aprofunde aqui nas aulas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui, galera, eu trouxe bem resumido para vocês as principais características do capitalismo, certo? Então, ó, para começar, que tipo de sistema econômico é o capitalismo? É um sistema econômico que ele é baseado na propriedade privada. Beleza? E a propriedade privada do quê? Dos meios de produção. O que é o meio de produção? O meio de produção é tudo aquilo que é necessário para produzir. Então, no caso de uma fazenda, o que é necessário para plantar a cana-de-açúcar ali naquela fazenda? Bom, é preciso a terra, é preciso um clima, né? Compatível ali com o que você vai plantar. Você precisa das sementes, né? Você precisa de ferramentas, dependendo do trabalho ali, talvez precise de animais, né, para ajudar a arar a terra, ou se for já numa época moderna, precisar de uns trator, né, de umas máquinas para ajudar com essa parte, e vai precisar também da força de trabalho. Então, tudo isso são meios de produção, beleza? Quando todas essas coisas, ou pelo menos a maior parte delas, tá na mão de uma pessoa ou de uma empresa, aí que a gente fala que é propriedade privada, beleza? Caso a fazenda estivesse sendo administrada pela própria comunidade de trabalhadores ali, né, não tivesse a figura do patrão, do dono da fazenda, fosse de todo mundo ali, todo mundo trabalha mais ou menos igual, e no final todo mundo recebe mais ou menos igual a distribuição da riqueza que é gerada ali, aí a gente poderia falar em propriedade coletiva, propriedade comunitária, coisas assim. Mas não é o caso do capitalismo. No capitalismo, os meios de produção, geralmente, eles são de uma pessoa ou de uma empresa. Beleza? E aí, galera, o fato de ter a propriedade privada dos meios de produção, que são essenciais para aquela sociedade produzir tudo que é necessário para ela sobreviver, principalmente alimentos, né, roupas, coisas assim, isso vai favorecer o quê? Uma concentração de capital. O que é o capital? O capital é tudo aquilo que vai trazer algum tipo de poder para a pessoa ali que está concentrando esse capital, certo? Então pode ser dinheiro, pode ser os meios de produção, pode ser as máquinas, né? a terra, os edifícios ali, né? Então, quando a pessoa concentra isso, ela está concentrando capital. E esse capital concentrado vai dar poder econômico para ela e, em alguns casos, até poder político, certo? E por que vai gerar essa concentração exatamente, galera? Porque o fato de ser baseado na propriedade privada aqui, ele vai estimular a divisão social do trabalho. Que, atenção, ó, uma pequena observação. A divisão social do trabalho não é uma coisa exclusiva do capitalismo, ok? Em outros sistemas econômicos também temos a divisão social do trabalho, que nada mais é quando um grupo de pessoas ali se juntam e elas percebem, para a gente, né, conseguir sobreviver, a gente precisa produzir tal coisa. Então eles dividem as tarefas ali, cada um faz uma coisa e tal, e juntos eles produzem aquilo que é necessário. Né? Então isso é uma divisão social do trabalho. Se essa divisão social do trabalho vai ser mais igualitária ou mais hierárquica, aí vai variar, entendeu? Mas várias sociedades humanas, capitalistas ou não, têm divisão social do trabalho, entendeu? Só que no capitalismo, essa concentração de capital por causa da propriedade privada vai gerar uma divisão social do trabalho que estimula também a desigualdade nas relações de produção, que nada mais é do que algumas tarefas ali vão ser mais valorizadas que outras. Então, quem desempenha
a tarefa que é mais valorizada, né, que as pessoas mais respeitam e tal, geralmente ela vai ter também mais poder e vai ficar com uma parcela maior da riqueza que é gerada por aquelas pessoas, entende? Então, no caso do capitalismo, como ele acaba favorecendo a concentração de capital, a maior parte da riqueza que vai ser produzida naquela fábrica, naquela fazenda, né, enfim, qualquer estabelecimento aí, a maior parte dessa riqueza vai ficar para quem? Vai ficar para o proprietário, entendeu? Dentro dessa divisão social do trabalho, que é o cara que praticamente ali administra, né? E aí o gerente vai ficar com um pouco menos dessa riqueza, o trabalhador operacional vai ficar com um pouco menos, o cara da limpeza vai ficar com um pouco menos, né? Então, querendo ou não, o capitalismo acaba favorecendo esse tipo de desigualdade nas próprias relações de produção. Vai ter alguns que vão trabalhar mais, outros que vão trabalhar menos, né? E quem trabalha mais muitas vezes vai ficar com menos riqueza do que quem trabalha menos, né? E aí, galera, tudo isso vai contribuir para quê? Para gerar uma sociedade de classes, certo? Que também não é uma coisa exclusiva do capitalismo. É só vocês lembrarem lá do feudalismo, que também tinha uma sociedade de classes, né? Quais eram as classes lá no feudalismo da Idade Média? A nobreza, o clero e os camponeses, né, os servos. E no finalzinho da Idade Média a gente tem os burgueses, né, que começam a aparecer. Aqui no capitalismo também vai ter as classes sociais, né? Só que vão ser diferentes do feudalismo. No caso, a maioria aqui dos historiadores e sociólogos concordam que a gente pode resumir as classes no capitalismo em duas grandes classes. A dos burgueses, que são os donos dos meios de produção, aqueles que detêm a maior parte do capital disponível nessa sociedade. E a outra classe vai ser o proletariado, que é uma palavra mais antiga que era usada para falar da classe trabalhadora, ok? Então são os trabalhadores, aqueles que não têm o capital, não têm os meios de produção, ou às vezes tem só um dos vários meios de produção, né? Algumas profissões, por exemplo, é comum o trabalhador ser o dono da própria ferramenta. Mas daí o prédio, as máquinas, né? A matéria-prima é tudo do patrão. Né? Então isso vai variar um pouco, mas né, no caso, geralmente o proletário, o trabalhador, ou ele não tem nenhum dos meios de produção, ou ele tem uma pequena parte desses meios, né? E aí ele precisa trabalhar para alguém para poder ganhar pelo menos uma parte dessa riqueza ali que é produzida para ele poder se sustentar, certo? Porque pensa comigo, o trabalhador, se ele não é dono daquilo que é necessário para produzir a mercadoria, a riqueza, como é que ele vai se sustentar? Então ele vai ter que precisar vender alguma coisa, né, para conseguir esse dinheiro e poder comprar o que ele precisa. Ele já não tem muita coisa para vender, porque como eu falei antes, o trabalhador, o proletário, ele não tem os meios de produção. Ou se tem, ele tem um ou outro, né? Então o que ele vai vender? Ele vai vender a sua força de trabalho em troca do salário, beleza? Então, isso aqui, galera, resume, né, bem basicão aqui do que é o capitalismo. Um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, favorece a concentração de capitais, estimula a divisão social do trabalho e as relações de produção e gera uma sociedade de classes dividida entre a classe burguesa e a classe trabalhadora proletária, beleza? E aí, galera, como eu já comentei antes, o capitalismo não é igual em todo lugar, né? E nem ao longo do tempo. A maioria dos estudiosos concorda que o capitalismo aí já está com seus 500 anos de idade, mais ou menos. Então, ele também não foi exatamente igual ao longo de todo esse tempo. Ele foi sofrendo transformações. Conforme ele ia chegando em países diferentes, se adaptava ali à realidade daquele país. Então, para vocês entenderem melhor, ó, olha esse slide aqui que eu trouxe para vocês, uma linha do tempo, com algumas coisas básicas aqui sobre essas transformações que o capitalismo foi sofrendo ao longo do tempo. Então, ó, a maioria dos historiadores concorda que o capitalismo ele começa a se formar ali enquanto sistema econômico entre o século XIV e o século XVIII, tá certo? Que é um momento que o mercantilismo está crescendo,
né? Então, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem todo um debate em torno disso, galera. Alguns estudiosos consideram que o mercantilismo já é um embrião do capitalismo, né? Tanto é que alguns chamam esse sistema econômico de capitalismo mercantil ou capitalismo comercial, porque vamos lembrar que o mercantilismo ele era um sistema baseado no comércio, né? O comércio era a principal atividade econômica, né? E aí, galera, aqui nesse momento a propriedade privada já começa a se tornar um direito constitucional, né? Que já vira lei em muitos países, principalmente na Inglaterra, que é onde isso vai acontecer primeiro, certo? Então isso daqui também é por isso que isso gera esse debate entre alguns historiadores, se o mercantilismo já é capitalismo ou se não é, porque alguns países já vão tornar a propriedade privada lei, outros vão demorar um pouco mais, então vai variar, né? Sem falar, galera, que o mercantilismo ele tem sim algumas diferenças em relação ao capitalismo, né? Ele não tem todas aquelas características que a gente viu no slide anterior, certo? Então vai ter algumas diferenças. Eu não vou entrar muito aqui nos detalhes, porque o foco hoje é o capitalismo, ok? Mas também nessa época, esse sistema econômico do comércio, né? Ele vai também impulsionar uma acumulação de riqueza, ok? Principalmente, galera, com a colonização, que nessa mesma época os europeus começam, né, a conquistar outros territórios e tal, justamente para alimentar esse comércio, esse mercantilismo, né? Então vai gerar uma acumulação de riquezas, né? De riquezas que vão ser extraídas das colônias e vão ser concentradas cada vez mais nas metrópoles europeias. Beleza? Aí, num segundo momento, ó, galera, século XVIII, século XIX, é quando tem a Revolução Industrial. E isso daqui vai fazer toda a diferença, porque a Revolução Industrial, galera, é o que vai dar aquele empurrão, né? Não é nem um empurrãozinho, é um empurrãozão mesmo, para o capitalismo se formar. Então é nesse momento que o capitalismo ganha aquelas características que a gente viu no slide anterior, que ele fica mais redondinho, vamos dizer assim, beleza? Por isso que muita gente fala de capitalismo industrial nessa época, tá? Porque a indústria, galera, ela vai aumentar a concentração de riqueza na mão da burguesia, né? Inclusive é nesse momento que a burguesia vai desbancar a nobreza, né? A antiga nobreza como classe dominante. Vai gerar uma divisão social do trabalho ainda mais estratificada, né? Ampliada aí em vários níveis e subníveis, né? E, consequentemente, vai gerar uma desigualdade, beleza? Então, aí que vai ficar aquela divisão entre burgueses e trabalhadores, certo? Esse momento, galera, também é caracterizado por um debate aí entre liberalismo e monopolismo, que eu vou explicar um pouco melhor no próximo slide, mas só para vocês já ficarem com isso na cabeça, ó, liberalismo, vamos lembrar, é aquela teoria econômica, política, que vai defender que tem que ter liberdade econômica, que tem que ter livre concorrência, beleza? E o monopolismo é o contrário. É um tipo de capitalismo que vai favorecer, né, no qual o governo, muitas vezes, ele favorece, ele dá vantagens, né, para certas empresas em detrimento de outras, né, para certo grupo em detrimento de outro. Então, aquele grupo, aquela empresa, ela vai ter o monopólio de certos setores da economia. Então, isso era muito comum também lá no século XIX, no início do século XX, né? Então, vai ter esse debate, certo? Nessa época. E, galera, principalmente no século XIX, vai ser um momento que o capitalismo ele vai se transformar em imperialismo, né? Então, o que é o imperialismo? São formas de dominação ali de um país sobre outro, só que ela vai além do domínio colonial. O domínio colonial é quando você vai lá, invade e você governa o outro território, né? O imperialismo, ele pode fazer isso também, certo? Só que ele vai além. Ele não precisa ir lá e conquistar e ficar governando aquele povo do outro lado do oceano. Não, ele pode simplesmente criar formas de dependência econômica, cultural ou política, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, depois das independências aqui na América,
A Europa perdeu várias colônias aqui na América por causa das independências, né? O Brasil estava nesse meio. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a colonizar a África e a Ásia, no estilo do colonialismo mesmo, né? De ir lá conquistar, ficar administrando diretamente, né? Mas com os países recém-independentes aqui da América, a Europa usou uma estratégia diferente. Eles foram criando formas de dependência econômica. Então, os países aqui da América que tinham acabado de se emancipar, eles ainda eram países muito rurais, não tinha indústria. Então, o que os europeus e mais tarde os Estados Unidos, né, vão tentar fazer? Vão tentar fazer acordos, né, com esses países, com os governos desses países, para eles facilitarem a entrada dos produtos industrializados estrangeiros, né, da Europa e dos Estados Unidos, e manter o país nessa condição rural, né? Então, isso é uma forma de dependência econômica, beleza? Ou então, né, uma dependência mais direta, né, de emprestar dinheiro para esses países mais pobres, então eles acabam ficando ali na mão dos países mais desenvolvidos, porque pegou dinheiro emprestado, né? Facilitar também desses países estrangeiros mais desenvolvidos, trazer suas empresas para esses países subdesenvolvidos, né? Então tudo isso é imperialismo, ok? Então, principalmente ali no final do século XIX, vai assumir essas características, né? O capitalismo ali da Europa, dos Estados Unidos, ok? Já no século XX e no século XXI, que já entra mais na nossa época, pessoal, vamos ter aí a chegada do capitalismo financeiro, né? Da Bolsa de Valores, né? Das ações de mercado. Então, um capitalismo que ele é mais abstrato, é um pouco mais difícil de entender até, né? Então, começa aí a Bolsa de Valores, onde as empresas abriam suas ações e seus títulos ali para empresários independentes poder investir, né, neles, botar dinheiro ali sem necessariamente precisar fazer parte da administração daquela empresa, né? E aí depois ele só colhe os lucros. Então vai ter essa questão. Nessa época também vai ter uma globalização mais acelerada, tá certo? Então, globalização, né, galera, que é esse processo do mundo ficar cada vez mais conectado. Muitos historiadores falam que já está rolando desde as grandes navegações, desde lá do século XV, né? Porque, de fato, o mundo foi se conectando ali por meio das navegações e tal. Só que no século XX e XXI, galera, essa globalização ela vai se acelerar muito mais, com a invenção de novos meios de transporte muito mais rápidos, com a invenção de novos meios de comunicação que permitiam comunicação quase que instantânea, né? Então isso vai favorecer uma globalização bem mais rápida, principalmente depois da década de 70, década de 80, 90, e hoje em dia, então, com a internet nem se fala, né? Mas também, ó, vai ser uma época que vamos ter aí, no século XX, né, a ascensão do nazifascismo, que é um tipo de capitalismo ali mais extremo, né, que eu também vou explicar daqui a pouco melhor. E por fim, ali a partir dos anos 80 do século XX, a gente vai ter o neoliberalismo, que vai ser uma atualização da teoria liberal, uma radicalização da teoria liberal, beleza? Então, aqui vocês estão vendo, né, galera? O capitalismo ele vai se transformando, vai se adaptando aos novos tempos, aos novos lugares, né? Em cada lugar é de um jeito. E muitas vezes, galera, num mesmo lugar você tem uma mistura aqui, né? Desses diferentes modelos capitalistas, né? Então, dificilmente um país ele vai ser totalmente liberal, né? O próprio Estados Unidos hoje, que é considerado o país mais liberal do mundo, ele ainda tem algumas características ali de outros tipos de capitalismo, tá? Que a gente vai ver agora, né? No próximo slide. Vamos lá. Então, ó, algumas variações aqui para vocês entenderem. Então, o capitalismo em si, galera, muita gente faz essa confusão. Acha que o capitalismo, por si só, ele é uma teoria política, né? Que nem o socialismo, por exemplo. Que, inclusive, os dois são sempre colocados como opostos, né? Porém, galera, diferente do socialismo, que realmente surgiu de uma filosofia, né? Pessoas pararam para pensar e tal. O capitalismo não. O capitalismo ele foi meio que
surgindo meio que espontaneamente lá no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Aí, essas variações que eu estou trazendo aqui no slide, ó, dá uma olhada. Aí sim já vai ser teorias, né? Que em cima do capitalismo, economistas, sociólogos, né? Estudiosos das ciências humanas aí, eles vão propor certas regras, certos modelos, né? Que em teoria deixariam o capitalismo ali mais equilibrado, mais justo, coisas assim. Então, como a gente viu, as primeiras formas de capitalismo que a gente vai ter vai ser, em grande parte, o monopolismo, né? Porque, como a gente viu na sua essência, o capitalismo ele favorece a concentração de riquezas, né? A concentração de capital. Então, isso acaba favorecendo também o monopólio, né? De uma única empresa ou um grupo empresarial ou até uma única pessoa, ela ter o monopólio de todo um setor da economia. Só ela pode produzir e vender aquele produto, por exemplo, né? E aí, em contraponto a isso, é que vem o liberalismo, que já é uma teoria, né, liberal, uma teoria que foi pensada por sociólogos, economistas, historiadores, né, e tal, que vai propor uma série de regras, uma série de princípios para que o capitalismo seja mais justo, né? Então, pelo menos para eles, né? Pelo menos para o que eles consideravam justo. E aí, galera, tem que tomar muito cuidado aqui também, porque o liberalismo, a gente tem o liberalismo, as ideias políticas, né? Que está mais ligada ali ao pensador John Locke, da Inglaterra, que vai falar de liberdade religiosa, o princípio da tolerância, a vontade da maioria, que são aí as bases da democracia moderna, né? Mas aí depois vem um cara chamado Adam Smith, que ele faz uma série de propostas econômicas, que também está dentro da teoria liberal. Que aí vai ser o que eu falei, a liberdade econômica, a livre concorrência. Então vai ser uma filosofia capitalista que é contra o monopólio, que vai falar contra a formação desses monopólios, vai falar que o governo tem que fazer o possível para não deixar isso acontecer, né? Para garantir que vai ter livre concorrência, para que o dono da 1,99 ele tenha oportunidades para competir com o dono do Walmart, por exemplo, né? Então tem que ter livre concorrência, todo mundo tem que ter oportunidades aí para entrar na briga, para ver quem é que vai vender mais, quem é que vai conseguir mais riqueza, né, por meio aí das trocas. O liberalismo também, galera, vai falar muito contra impostos, né, contra a intervenção do Estado na economia, que o Estado não pode ficar criando muito imposto, não pode ficar criando muita taxa, né, que o Estado não pode ter empresa, enfim, não pode interferir na economia, né? Então o liberalismo ele tem esse ditado do laissez-faire, né? Que é uma expressão em francesa que é deixe estar, deixe fazer. Então, o Estado, o governo não tem que se meter, deixe as empresas, as pessoas ali se virar no dia a dia, competirem entre si por conta própria, que disso daí, dessa competição, vai sair o melhor para a sociedade, beleza? Basicamente, essas são as principais ideias do liberalismo. Só que aí, galera, com o tempo, o liberalismo ele também se ramificou. Ele também foi passando por alterações, porque, ó, o Locke é lá do século XVII. O Adam Smith é lá do século XVIII. Então, a gente já está no século XXI, já passou 200, 300 anos, né? E as ideias liberais, né, galera, elas ainda são muito procuradas aí pela população. Como eu falei, o próprio Estados Unidos aí, né, é um país liberal que segue esse tipo de filosofia. Outros países também, alguns governos brasileiros aí do presente e do passado tentaram seguir essa linha de pensamento, né? Então, em cada lugar, em cada época, ele também foi passando por adaptações. Então, por exemplo, a gente tem aqui o keynesianismo, que também é muito conhecido como estado de bem-estar social, que é um liberalismo ali que ele vai implicar um pouco menos com o Estado, entendeu? Com essa interferência do Estado na economia. Porque ó, o keynesianismo ele foi uma teoria proposta pelo John Keynes, por isso keynesianismo. E essa teoria ela surge, galera, logo depois da Segunda Guerra Mundial.
Então é um momento que a maior parte desses países mais desenvolvidos, principalmente ali na Europa, né, eles estão tendo que lidar com todo o prejuízo da guerra. Então muitas empresas quebraram, né, muita gente morreu, então a oferta de trabalho, né, de mão de obra também está comprometida, né? Então a livre concorrência não tá conseguindo rolar, entendeu? Porque as pessoas, até as empresas mais ricas, de alguma forma elas foram prejudicadas pela guerra, né? Foi devastadora. Então, o que que o Keynes ele vai propor? Vamos continuar sendo liberal e tal, mas, né, em situações como essa, o Estado pode tomar a frente, pode ir lá e criar uma empresa, pode ir lá e emprestar dinheiro para certas empresas ali que ele considera mais chave para a economia se manter funcionando, né? O Estado pode assumir certos serviços aí que a princípio não seriam dele, né? Então o keynesianismo, galera, vai ser esse liberalismo mais maleável, né? Mais moderado, vamos dizer assim. Que quando tem necessidade, o Estado pode sim interferir na economia, tá? Mas só quando é necessário. Já o neoliberalismo, galera, como eu comentei anteriormente, é uma radicalização do liberalismo. Essa nova vertente, ela vai ganhar força ali nos anos 80. Ela vai ser bastante divulgada pelo Ronald Reagan, antigo presidente dos Estados Unidos naquela época, e a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra lá da Inglaterra. Então eles vão fazer vários eventos juntos, né? Vão marcar encontros com empresários para divulgar essa nova forma de liberalismo, esses novos preceitos econômicos, vamos dizer assim. E qual que é a grande diferença entre o liberalismo clássico lá do Adam Smith e esse aqui do Reagan e da Thatcher? É que ele vai ser ainda mais radical nessa questão do Estado não poder interferir na economia. Então, o próprio Adam Smith, né, ele até reconhecia, por exemplo, que tudo bem a educação e a segurança pública, serem responsabilidade do Estado. Tudo bem, porque é uma coisa que toda a sociedade vai precisar. Mas todo o resto tem que ser da iniciativa privada, entendeu? O Estado não pode se intrometer. Já que o neoliberalismo ele vai falar que nem isso precisa ficar na mão do Estado. No máximo, só a segurança. Agora, educação, saúde, todo o resto, dá para a iniciativa privada que na competição entre as empresas vai surgir a melhor, né? Aquela que vai oferecer o melhor serviço, tá certo? Então, é uma radicalização, certo? O neoliberalismo também, galera, ele vai falar que o Estado também não pode se intrometer nas relações de trabalho. Então, CLT, legislação trabalhista, os neoliberais, eles criticam muito, porque eles acreditam que muita regra ali nas relações de trabalho impostas pelo governo pode dificultar o sucesso dessa empresa, né? Então, se o dono da empresa é obrigado a pagar muitos benefícios para os trabalhadores e tal, né? Isso acaba prejudicando, porque já não vai sobrar tanto lucro para ele reinvestir no negócio, para fazer o negócio crescer e tal. Então eles vão ter toda essa justificativa, né? Também em relação às relações de trabalho, que também não pode ter interferência do Estado, né? E aqui, galera, a terceira variação, anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é ainda uma radicalização ainda maior. Que, esse anarco vem de anarquia, que significa sem governo, sem Estado. Aqui, toma muito cuidado para não confundir com o anarquismo, que na verdade é uma variação do socialismo, tá? A gente pode falar disso numa outra aula. Mas aqui, o anarcocapitalismo seria o quê? Manter a propriedade privada, mas acabar com o Estado, totalmente. Então, não ter mais governo, mas ainda tem a propriedade privada. E aí, a população se vira, entendeu? Não vai ter nenhum tipo de lei trabalhista, não vai ter nenhum imposto, não vai ter nenhuma regra ali econômica entre as empresas, não vai ter nada de governo. E aí, o capitalismo e a economia vão rodar ali por conta própria, né? E dessa competição aí vai surgir de novo o melhor, o mais adaptado, etc.
ok? Então aqui a gente tem as variações do liberalismo. O monopólio, eu já expliquei, né? Que é quando favorece monopólios e tal, que seria o primeiro estágio ali do capitalismo, né? Aí a gente tem o nazifascismo, que seria o capitalismo radical, né? O capitalismo extremo, galera, que vai ser o quê? Vai ser a defesa da propriedade privada a todo custo, né? Então, o nazifascismo, galera, vocês têm que entender que ele é antiliberal e ele é antissocialista também. Então, ele é antissocialista porque ele preserva a propriedade privada, mas ele é antiliberal porque ele dispensa aqueles princípios mais da liberdade econômica, da livre concorrência e mesmo os princípios da democracia liberal, tá certo? Então, o nazifascismo ele vai falar que o Estado ele pode ser autoritário, totalitário, ele pode usar da violência, da força, ele pode se intrometer na vida privada das pessoas para garantir a propriedade privada na mão de certos grupos, né? Que grupos? A burguesia, tá? E no caso do nazismo, que teve toda uma pegada racista, né, galera? Quem que vai ser esse grupo que vai ter o direito de acumular a riqueza? Vai ser os alemães considerados puros. Então, aquele alemão branco, né, que vem de família alemã há gerações, que nunca se misturou com nenhuma outra nacionalidade, nenhum outro povo. Beleza? Então, muita gente confunde, galera, acha que nazismo não faz parte do capitalismo por causa dessa questão mais do Estado, né, ser muito presente e tal, mas ainda porque ainda tem a propriedade privada, sabe? E o Estado, ele tá fazendo tudo isso, toda essa violência e tal, para garantir a propriedade privada. Então, por isso que ainda é considerado uma das variações ali do capitalismo, mas é a mais extrema, beleza? A mais radical ali, a mais violenta. E o imperialismo, que eu expliquei já, né? Já expliquei um pouquinho, que é esse capitalismo que ele vai ultrapassar as fronteiras. Então, além de funcionar ali dentro do país, né? Ele vai começar a tentar manipular, né? Vai tentar criar uma dependência econômica de outros países menos desenvolvidos, que é o que aconteceu aqui na relação entre a América independente e a Europa e Estados Unidos ali, né? Os países mais desenvolvidos. Então, em vez de vir aqui tentar invadir e conquistar de novo, esses territórios eles foram tentando criar formas de dependência, principalmente dependência econômica, beleza? Então é isso, galera. Com isso a gente fecha aqui. Conseguimos fazer um resumão aqui do que é esse conceito, o que caracteriza esse sistema econômico e como ele vai se transformando ao longo do tempo, ok? Espero que tenha ajudado. Vocês vão conseguir fazer uma boa prova baseada nisso aqui, tá, galera? E não esqueçam, porque todo ano cai, não tem jeito, beleza? E deixa aqui nos comentários se vocês querem uma aula sobre o socialismo, que seria o outro lado aqui da moeda, né? Que muitas vezes tem essa comparação, né? Capitalismo, socialismo e tal. Então, se vocês estiverem interessados, bota aqui nos comentários que a gente faz uma aulinha sobre socialismo também. Beleza? É isso, tchau, tchau e até a próxima.